Bem-vindo ao Eleve-se, Supere, Vença. Todo dia, oportunidade para crescer e transformar-se. Hoje, elevamos sua mente para conquistas novas e desbloqueamos potencial ilimitado. Prepare-se para a jornada de autodescoberta e triunfo, cada passo mais perto da sua melhor versão. Eleve-se acima dos obstáculos intransponíveis. Cada desafio é chance de provar sua força interior. Supere seus medos profundos que tentam prender e limitar potencial. Verdadeira força nasce quando decide enfrentá-los com coragem e determinação. Vença os desafios da vida, transformando dificuldade em degrau para sucesso. Lembre-se, você é mais forte que imagina, capaz de alcançar o impossível. Acredite em seu poder para realizar sonhos, passo a passo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder inspiração e comece sua vitória. Juntos, vamos crescer, superar e vencer. Eleve-se, supere, vença. Olha, quantas vezes você já percebeu que a tua vida estava pedindo uma mudança, mas mesmo assim você resistiu, hein? De repente você sentiu desconforto, sentiu medo, tristeza, ansiedade. E ao invés de escutar esses sinais, você tentou foi se distrair, se endurecer ou simplesmente continuar no automático, sem mudar nada. Bom, a verdade é que muita gente não fracassa por falta de talento, de inteligência ou de esforço, não. Muita gente fracassa é porque entra em guerra com as próprias emoções, tá? E Susan David, escritora e psicóloga de Harvard, ela traz uma ideia maravilhosa pra gente. A ideia de que quem prospera não é quem sente menos emoções. Quem prospera, quem cresce, quem tem mais sensação de bem-estar, é quem sabe lidar melhor com elas. E no AnimaCast de hoje, a gente vai ver como que isso funciona, com base no livro Agilidade Emocional. Abra sua mente, aceite as mudanças e prospere no trabalho e na vida. Vamos lá então. Primeiro de tudo, existe um erro muito comum que a gente comete quando se trata das nossas emoções, porque a maioria das pessoas trata as emoções como se elas fossem ordens, né? Elas pensam, eu tô triste, então eu não vou sair, eu tô com medo, então eu não vou tentar nada de diferente, eu tô ansioso, então algo tá errado comigo. Só que a Susan David, ela propõe uma coisa completamente diferente. Ela diz que as emoções são dados e não ordens pra gente cumprir, entende? Então, a gente deve pensar nas emoções como se elas fossem o painel de um carro. Quando a luz da reserva acende, você não entra em pânico. Você também não arranca a lâmpada do painel para fingir que tá tudo bem. Não. Você entende a informação que o painel tá dando, a informação de que você precisa abastecer. Simples assim. A emoção, então, ela funciona desse jeito, né? Como um sinalizador. A tristeza, por exemplo, ela pode estar te dizendo que algo importante foi perdido. A raiva, ela pode estar sinalizando que um limite foi ultrapassado por alguém. O medo pode indicar que alguma situação parece insegura. Então, o problema começa quando você transforma essa informação numa sentença final. Ou seja, quando a emoção passa a decidir a sua vida. E isso é um problema porque o caminho da agilidade emocional é outro, tá? Para desenvolver agilidade emocional é preciso fazer assim. Eu tô triste? Ok. O que é que essa tristeza tá tentando me mostrar? Eu tô com medo? Ok. Isso significa que alguma coisa não tá muito segura aqui. Mas isso não quer dizer que seja impossível fazer o que eu desejo. Veja que na agilidade emocional, a gente usa a emoção para se informar, não para obedecer cegamente. Uma outra coisa importante é a questão do engolir e do remoer. Porque quando a gente não sabe lidar com as emoções, a gente tende a cair em um desses dois extremos, o de engolir ou o de remoer, né? As pessoas que engolem são justamente aquelas que dizem: imagina, tá tudo bem, deixa pra lá, não é nada não. Elas reprimem, elas empurram a emoção para baixo e tentam ser fortes o tempo todo.
Mas as emoções, elas não desaparecem quando elas são ignoradas. Elas se acumulam e depois elas voltam em forma de explosões, de esgotamento, de cinismo, de doenças psicossomáticas. Isso é o famoso efeito rebote emocional. Já do outro lado estão os que ficam presos na emoção, os que gostam de remoer. Eles revivem a dor, eles analisam cada detalhe, cada injustiça, cada conversa. E eles pensam tanto, mas tanto, que eles acabam ficando paralisados. A questão é que eles sentem muito as emoções, mas não trabalham o que sentem de uma forma produtiva. E a agilidade emocional não é nem engolir, nem afundar, nem remoer. É sentir a emoção, compreender que isso é normal e seguir adiante. Bora ver isso melhor. Susan David, ela descreve a agilidade emocional como um processo vivo, cíclico e composto por 4 movimentos. O primeiro movimento é o de aparecer, quer dizer, é a coragem emocional. É parar de fugir do que você sente, né? Aparecer significa olhar para dentro e dizer, ok, é isso que está acontecendo aqui dentro. Sem julgamento, sem se chamar de fraco, de dramático, nem de exagerado. Entendendo que as emoções, por mais desconfortáveis, elas não são defeitos de caráter. Elas são respostas humanas a contextos reais, simples assim. O segundo passo é o de se afastar. E aqui está um dos pontos mais transformadores. Porque existe uma diferença enorme entre dizer eu sou ansioso e dizer eu estou percebendo que estou sentindo ansiedade. Deixa eu repetir. Existe uma diferença enorme entre dizer eu sou ansioso e dizer eu estou percebendo que eu estou sentindo ansiedade. Essa pequena mudança, meus amores, ela cria espaço. Você deixa de ser a emoção, deixa de ser e passa a observá-la, a senti-la, sem se tornar refém. A emoção, ela deixa de dirigir o carro. Ela senta no banco do passageiro e isso devolve a você o poder de escolha, tá? O terceiro passo é seguir o seu porquê. Seguir o seu porquê. E agora vem a pergunta-chave que você deve fazer a si mesmo. Diante disso tudo que está acontecendo na minha vida, disso que eu estou sentindo, quem que eu quero ser? Deixa eu repetir. Diante disso tudo, quem que eu quero ser? Quem? Porque a agilidade emocional não é sobre se sentir bem o tempo todo. Não. É sobre viver alinhado aos seus valores, aos seus porquês, mesmo quando dói. Então, se você valoriza a honestidade, talvez a emoção esteja te dizendo que você precisa ter uma conversa difícil com alguém. Se você valoriza o seu crescimento, talvez você precise atravessar o desconforto de uma determinada situação. Se você valoriza o autocuidado, talvez precise dizer não para alguém. Veja então que os valores eles funcionam como um norte. Eles te guiam quando o emocional está confuso. Por fim, tem o quarto passo, que é seguir adiante. E aqui a autora não está falando de mudanças gigantescas. Ela fala dos tiny tweaks, né? E dos pequenos ajustes conscientes. Ela está falando de um passo pequeno, mas alinhado. De uma escolha um pouco mais honesta. De uma conversa que foi evitada, mas que agora precisa acontecer. De um limite que precisa ser colocado com respeito. Porque prosperar, crescer, ter mais bem-estar, isso não é uma virada dramática. Prosperar é uma sequência de micro escolhas feitas com consciência, tá? E isso leva a gente ao conceito da granularidade emocional. E o que é isso? Bom, quando você diz, eu tô mal, o teu cérebro entra em estado de alerta máximo. Agora, quando você nomeia com precisão o que tá sentindo e diz, eu tô frustrado, eu tô decepcionado, eu tô com inveja, eu tô inseguro, aí uma coisa interessante acontece, o estresse do teu corpo diminui. Porque dar nome certo às emoções é uma coisa que traz clareza. E clareza reduz o sofrimento. Quando você nomeia o que sente, você aumenta a granularidade emocional, você refina a informação. E isso não significa que você sente menos.
tá? Você não diminui a intensidade da emoção, mas você sente melhor, você sente com mais clareza. E isso faz toda a diferença, porque como é que você vai administrar uma emoção que você nem sabe dar um nome? Outra coisa muito interessante que o livro aponta é que muita gente vive seguindo as expectativas dos outros, né? O que os outros esperam de mim, o que parece certo, o que dá status, enfim. Só que o mais importante é você viver alinhado com os seus valores, os seus. E tem mais, valores eles não são regras rígidas e também não são objetivos que você cumpre. Valores são direções. Por exemplo, se coragem é um valor para você, então você nunca termina de ser corajoso. Você escolhe coragem hoje e amanhã de novo, porque isso é um valor, não é uma meta, nem é um ponto de chegada, nem é um item numa lista que você cumpre e depois risca em cima. Não é isso. Nossos valores nos orientam na vida, e se eles nos orientam, eles estão sempre ali. São como as estrelas orientando os antigos navegadores. Por fim, Susan David fala sobre o equilíbrio entre o desafio e a capacidade. Porque é o seguinte, quando a vida tá fácil demais, você estagna, você fica entediado. Agora, quando ela tá difícil demais, aí você quebra, você fica sobrecarregado. Então, o crescimento, ele acontece no meio, ele acontece onde existe um desconforto administrável. Não pode ser fácil demais, nem difícil demais, tem que ter um meio termo. E a agilidade emocional está justamente em aprender a ajustar esse equilíbrio, a aceitar que o desconforto não é sinal de erro, nem de fracasso à vista, nem é o fim do mundo. O desconforto é sinal de expansão, desde que ele seja moderado. Então, naquele quarto passo que a gente viu lá atrás, o passo dos pequenos ajustes conscientes, o que é que você pode fazer para ajustar uma situação que está fácil demais ou difícil demais? Pensa nisso. E se tem uma mensagem central aqui nesse livro, é essa aqui. Você não precisa esperar se sentir bem para viver bem. Aceitar as mudanças não é apagar as emoções difíceis que elas despertam, é aprender a caminhar com elas sem deixar que elas te dominem. Prosperar, crescer, se desenvolver, isso não é ausência de medo, de tristeza ou de dúvida.